Olá, o Raça na TV está começando agora. Eu sou Maurício Pestana, diretor da revista Raça, e todas as semanas tenho um encontro marcado com vocês. Por aqui sempre passam pessoas muito importantes da cultura negra ou que estão trabalhando as questões raciais no Brasil e no mundo. Hoje não poderia deixar de faltar uma pessoa que se confunde com a história contemporânea do nosso samba, do samba paulistano. Ele que tem o samba na veia, afinal de contas, seus pais foram nada mais, nada menos que um dos fundadores da Vai Vai, a nossa escola de samba mais tradicional. Não mais tradicional, talvez tão tradicional quanto a minha Nenê de Vila Matilde. Mas vamos estar entrevistando hoje Caxitu, que foi também presidente da UESP, União das Escolas de Samba de São Paulo, e hoje está com um grande projeto de reunir as escolas de samba do Brasil. Tudo bem, Caxitu? Tudo bem, Maurício, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho de samba, um pouquinho de carnaval, né? Primeiro eu queria que você contasse um pouco essa história da sua família. Caxitu é uma das pessoas que tem o samba realmente no sangue, porque eu diria que é um reinado ali, né? Fala um pouco da tua família e da história da sua família com o Vai Vai. Então, na verdade, o meu avô e o meu bisavô são fundadores da Vai Vai, né? Alexandre Benedito Sardinha e Lorival de Almeida, né? Praticamente na casa deles, na Rua Rocha, lá na Bela Vista, foi fundada a escola de samba Vai Vai. Foi uma coisa de jovens, de meninos, né? O meu bisavô junto, né? Como pai do meu avô. E a partir daí começou essa dinastia. Mas a minha vinda para o carnaval, meu e do meu irmão, que hoje somos mais ligados ao carnaval, na verdade ele se deu... ele é irmão do Lorival, aliás, um grande abraço aí, Lorival, que eu sei que deve estar assistindo o nosso programa. Lorival, ele é, acho que, vice-presidente da Vai Vai, né? Hoje ele é diretor-geral. Diretor-geral. Diretor-geral Um vice-presidente é um cara que manda aprender e soltar lá no Vai Vai. Mas o Lorival é um grande amigo, conheço também há muitos anos, uma pessoa muito legal, mas pode descobrir... Então, e na verdade se deu pelo meu pai, que casou com a minha mãe, e meu pai era do movimento negro, e através de algumas pessoas de movimento negro que eram do carnaval, Ciro Nascimento, enfim, e acabou indo para a UESP, né? E pelos anos 74, 75, 76, né, na administração do Geraldo Filme, o grande Geraldo Filme. E aí meu pai, artes do nosso samba, do samba paulistano. meu pai que veio do interior e não era uma pessoa, né, mais do samba, enfim, mas ele foi fazer atividade social, cultural e política na UESP, e aí a gente acabou indo assistir os desfiles com ele e tal, e essa nossa vinda para o carnaval, já que a minha família foi se afastando um pouco mais, ela se deu pelo meu pai. E aí agora a gente voltou com tudo. Que legal, que resgate, né, hoje, e também uma responsabilidade muito grande. Eu queria também que você falasse, Caxitu, a sua frente na UESP houve eu diria que uma revolução, uma mudança, né, uma organização muito mais consolidada, da memória do samba paulistano, enfim, você fez algumas ações com as velhas guardas das escolas de samba. Eu mesmo presenciei, na qualidade de secretário e também antes de ser secretário, algumas festas que vocês organizaram. Vocês valorizaram muito as velhas guardas e a história do samba. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Caxitu. A UESP, hoje ela faz parte de uma estrutura do carnaval que tem a Liga das Escolas de Samba, que organiza o grupo especial e o grupo de acesso, e a UESP os outros demais grupos. No carnaval são 6 grupos entre escolas de samba e blocos de fantasia. Até 86 eram todas as escolas e os blocos eram filiados à UESP. Com a saída das grandes escolas para a Liga, o perfil da UESP mudou um pouco, né? E aí ele tomou um pouco essa característica que hoje a gente tem, que é mais voltado ao sambista, mais voltado à memória, ao carnaval de rua, à preservação dos fundamentos do carnaval. E eu passei por várias gestões e nessas gestões que antecederam a minha foi criada a Embaixada do Samba, que é a escola dos notáveis, é
a Academia dos Notáveis do Samba, como uma Academia Brasileira de Letras, enfim, né? E a Embaixada do Samba ele tem esse papel de homenagear os grandes sambistas da velha guarda. E foi criado em 99 o Centro de Memória, Centro de Documentação e Memória do Samba. Eu, nesse momento, fora hoje da UESP, eu presido, né, o grupo que vai reorganizar o Centro de Documentação e Memória do Samba da UESP, o CDMS, e a gente passou, né, a cuidar muito dessa questão, porque a gente acha que, né, isso é uma questão da nossa característica. A gente acredita que se a gente não preservar a nossa história, o samba, não que o samba vai acabar, mas ele vai se transformar numa coisa tão diferente que as pessoas que virem da gente, né, participar do samba, não vão reconhecer o nosso samba. E vai sair das mãos, né, dos negros, dos sambistas, daquelas pessoas que lutaram tanto, né, para que o samba fosse hoje o grande produto cultural brasileiro, né, e a gente preserva as raízes, né? É isso. Eu queria falar um pouco também, você tocou num assunto que eu acho muito importante, a gente já tocou em um outro momento nesse tema aqui no nosso Raça na TV, mas que é a reestruturação do samba, não só sob o ponto de vista da arte, da cultura, mas também do negócio, né? Sim. De como é que ele está sendo visto. Você separou hoje, e eu acho importante quando você fala da história da UESP, que está preocupada muito mais com esse patrimônio cultural, né? E é bom até que tenha essa divisão, porque você tem as grandes escolas que a única preocupação é fazer o desfile, não cair, né? Procurar investimento, como é que eu coloco a minha escola na rua, e isso ganhou uma dinâmica, principalmente pela competitividade, que é muito grande entre as escolas de samba aqui de São Paulo. Aliás, o Carnaval de São Paulo está de parabéns, tem crescido muito, né? Com certeza. Agora, me fala um pouco, como é que faz um sustento, né? A economia do Carnaval a gente sabe que gira e movimenta milhões, né? Como é que vocês veem esse aspecto, o aspecto econômico do samba? Hoje, como eu te disse, o Carnaval ele é um dos pilares, né, da indústria criativa, né? Que é esse novo formato de economia, que é baseada em entidades, e na atividade cultural, né? No pensamento, nas artes, nos eventos, né, culturais, enfim, na gastronomia. E o Carnaval, ele é muito capilar, né? Então hoje ele é o topo dessa economia. A UESP ela sempre pensou um pouco mais além. E a gente percebeu que hoje ele é um produto econômico muito grande, né? Você tem aí em São Paulo, você tem uma cadeia aí de mais ou menos 50 mil pessoas que trabalham por volta de 9 meses para movimentar o desfile, os desfiles, os eventos carnavalescos. Então é uma economia ativa. Em São Paulo, a prefeitura investe aí quase 50 milhões só investimentos da prefeitura no Carnaval, fora os investimentos privados, enfim. Então é uma atividade importante. Derivado disso, a gente se associou, se juntou a outros gestores de outras cidades, de outros estados, e esse ano a gente criou a federação. É um acúmulo de uns 4 anos que a gente vem conversando e a gente vem percebendo que as prefeituras como patrocinadores, cada vez mais, pelas dificuldades do país e tal, a gente sentiu que as coisas estavam muito difíceis e que a gente tinha que procurar fazer a defesa, né, do ponto de vista desse espetáculo como negócio mesmo, né, e buscar outros meios, né. Não sei se você sabe, mas não existe quase nenhuma legislação
tanto do ponto de vista do município, estadual e federal, que regularize a nossa atuação, né? E a gente precisava pensar, né, no carnaval como um produto nacional. E aí a gente criou a federação. O que eu acho é muito importante, porque eu acabo viajando por conta das minhas atividades quase todo o país, eu percebo que, embora você tenha algumas peculiaridades, como o Carnaval de São Paulo, é diferente do Rio, e eu acho que tem que ser mesmo, porque Sim, nós somos claro. diferentes, nós somos Verdade. outro estado, temos uma outra formação. Esses dois carnavais são completamente diferentes do Carnaval da Bahia, né? Eu já tive a oportunidade, eu tenho uma relação muito boa lá com o Ilê, com o Olodum, já fiz trabalhos culturais com eles, e eu percebo que, por exemplo, o Carnaval da Bahia, que movimenta milhões, né? E quando você junta todos esses carnavais, você vê que o Brasil ele tem um produto que ele é conhecido internacionalmente por conta disso. As pessoas, o gringo, a pessoa que vem para cá gastar durante o carnaval, ele vem para se divertir no carnaval. Ele não está muito preocupado se é diferente do de São Paulo, da Bahia. Muitas vezes ele passa no carnaval do Rio, depois ele vai para a Bahia, ou às vezes... E precisaria ter uma unidade. É mais ou menos isso que se busca com essa associação? Com certeza. A gente tem uma... É claro que respeitando, né, como você disse, cada peculiaridade, né, de cada local, né, mas a ação, né, política e administrativa, ela pode ser pensada tanto no Rio Grande do Sul como em Manaus, que a gente tem escola de samba, né, Manaus, eu digo, no estado do Amazonas, que a gente tem escola de samba e tem os bois, e que mais ou menos bebe da mesma fonte, né, tanto os bois como a escola de samba. Então a gente precisava pensar nisso. O Brasil, não, através de leis, não reconhece o carnaval, né? E a gente precisa regulamentar isso. E o governo federal, como o governo estadual, também precisa pensar, já que isso é uma economia que gera emprego e renda para muita gente durante quase todo o ano, e além da atividade de lazer e a força cultural, o governo precisa reconhecer a importância, né? Então a federação ela vai trabalhar nessa linha, né, de a gente pensar numa legislação própria e pesquisa, para a gente entender, né? Mais ou menos a gente sabe alguns números aqui em São Paulo, né? Mas no Brasil, o quanto que gera, né, nas ações diretas e indiretas do carnaval. A gente ainda não sabe. Então, uma das ações vai ser em pesquisa. E interessante porque você já tem uma conexão, né? É muito interessante. Aliás, talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo não saibam, mas existe uma conexão muito grande entre os carnavais de São Paulo, do Rio, né? Hoje você tem muitos carnavalescos que trabalham em escolas do Rio e estão em São Paulo. Até algumas pessoas sempre falam, o Carnaval de São Paulo está muito parecido com o do Rio, talvez por isso. Eu não acho, eu acho muito pelo contrário. Eu acho que mesmo quando o carnavalesco vem para cá, e eu já trabalhei com carnavalescos cariocas em escola de samba, eu percebo que é uma outra concepção, porque a cidade é outra, a forma de se fazer carnaval é outra, né? Eu agora mesmo estive há uma semana atrás lá no Salgueiro, e estive na Portela, né, na final do Samba Enredo. E quem conhece o Carnaval de São Paulo sabe que nós temos diferenças assim que são muito grandes. Eu não gosto de comparar, São Paulo, o Carnaval de São Paulo está chegando ao Carnaval do Rio, acho que ou está parecido, acho que não, porque a gente tem nosso jeito e a nossa evolução ela será diferente. Mas existem muitas conexões. Eu disse a do carnavalesco, mas existem as escolas, por exemplo, o pessoal da Vai Vai estava em peso lá na Portela o dia que eu fui, o pessoal da Mocidade estava lá no Salgueiro o dia que eu fui para o final do Samba Enredo. E existe também a conexão, que poucas pessoas sabem também, que é dos bois, porque grande parte dos carros alegóricos, né, que é feito não só em São Paulo como no Rio, são feitos pelas pessoas que constroem aquele carnaval do Amazonas, né? Queria que você falasse até um pouco disso, porque tem muita gente que não sabe, só quem está dentro mesmo das escolas, ali nos bastidores, fala, gente, essa grandiosidade, quem tá, uma engenharia trazida do Amazonas, verdade. É isso? Então, na verdade, as conexões de trabalhos profissionais,
existe no Brasil inteiro, né? E você citou o exemplo do boi. O boi ele é um evento de arena, né? Na verdade, o Festival de Parintins, ele é uma grande festa junina, né? Com a história do Alto do Boi, que também tem no Nordeste, né? E em Parintins se conta a mesma história, né? O fazendeiro que tinha filha, que tinha um boi que adorava, e aí um dos trabalhadores mata esse boi, e aí ele chama o pajé e tal, e ressuscita o boi. E os profissionais, e o boi de Parintins, ele tem uma estrutura muito parecida com a escola de samba, embora ele seja dentro da arena, mas ele tem bateria, ele tem ala musical com um cantador que chama levantador, aqui nós chamamos de puxador, tem as baterias, né? Uma é batucada e outra marujada, tem alegoria, tem os componentes que são os brincantes, enfim, e tem um enredo, né? E as alegorias, essa engrenagem de movimentação de carros alegóricos, bichos que movimentam, isso basicamente veio do boi de Parintins, que eles são craques nessa estrutura, né, de engrenagem, e até uma questão até bem rústica, viu? Do ponto de vista de engenharia, não é uma questão muito rústica, mas que eles dominam, né, fazer essa arte gigantesca, reproduzir figuras humanas de 25, 30, 35 metros. É um negócio assim impressionante. E é muito bonito para a gente ver a riqueza do nosso país, né? Ou seja, o que faltava mesmo era uma maior conexão do ponto de vista estrutural, organizacional e político, porque as bases, elas estão ali, elas se falam, elas trocam informações, elas se conectam, né? Perfeito. O que estava faltando era uma conexão maior do ponto de vista de ter uma associação. E me fala, como é que foi isso? Foi custoso, levou muito tempo? Porque eu fico imaginando como é que criar e... Bom, a associação está bem presidida porque está sendo presidida por você, mas eu imagino que deve ter tido muita conversa para se chegar nisso. Na verdade são 4 anos que a gente tem tido uma conversa. Há 4 anos atrás houve uma audiência pública para discutir a cadeia criativa do Carnaval. E essa cadeia criativa do Carnaval levou a gente a reunir, na época, 8 ou 9 estados, né? Para essa audiência, e a gente aproveitou essa estada em Brasília para visitar alguns ministérios e fazer algumas reivindicações, que na época não tinha muita organização, mas dali o governo, ainda era o governo Dilma, criou um GT, um grupo de trabalho para discutir essa matéria, né? E aí juntamos 5 ministérios, mais um grupo de trabalho com São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, Manaus e não vou lembrar o outro estado, Rio de Janeiro. E aí a gente criou um plano nacional do Carnaval, que seriam ações que o governo poderia implantar a partir de um estudo, né, para a gente entender qual seria o tamanho dessa cadeia. E aí, juntamente com isso, acho que o que ajudou muito foi que nessa mesma época foi criada uma feira de negócios do Carnaval, no Rio de Janeiro, chamado Carnavalha, e um congresso chamado Sambacom. E todos os anos a gente tem se reunido lá. Eu, como presidente da UESP, fiz esforço, trouxe esses presidentes para discutir no fórum que nós fizemos em novembro do ano passado. E a crise, né? A crise e o preconceito, né? Aquelas situações que ela tem origem na matriz negra, aqui no Brasil tem muito preconceito. Então hoje, qualquer prefeitura, qualquer gestor, hoje ele não reconhece a importância do Carnaval e simplesmente, a cada ano, eles vão cada vez mais cortando as verbas e eliminando o Carnaval. Aliás, é uma coisa que sempre acontece onde tem cultura negra, não tem a presença negra, né? Entrou o gestor, né? Aliás, até no setor privado. Entrou o gestor, tem que mandar embora, né? Tem que fazer cortes
Parece que nós sempre estamos na frente. Aliás, estou dizendo isso, eu quero que vocês entendam bem isso, pesquisas até do próprio IBGE, Sim. do IPEA, diz que quando a economia está bem, né, os negros são os últimos a serem inseridos. Sim, né? verdade. Quando há uma crise, eles são os primeiros a serem despedidos. Sim. E nas nossas questões também, né? Ou seja, entrou um gestor novo, precisa fazer cortes, é a Secretaria do Negro que vai ser extinta, Sim. é a questão racial que está de lado, é o carnaval que não precisa de verba, enfim. Como você mesmo colocou aqui, ou seja, a gente movimenta milhões, né? A gente traz turistas, a gente Sim. mostra o Brasil, né? E a gente sabe muito bem que o turismo, em grandes partes do planeta, é a economia número 1, né? Tem países que vivem. Nos Estados Unidos, o turismo é o segundo colocado na economia, só perde para a economia da informação, Perfeito. da tecnologia, né? Mas no Brasil é pouco explorado, a gente quase não... A gente tem um Ministério do Turismo que, enfim, eu não sei onde é que tem sido investido, Claro. né? Não é na cultura negra, né? Sim. Então eu acho que uma ação como essa é muito importante e é louvável, né? Você tem uma associação que vai defender isso, que vai defender uma política e que aí se fortalece muito para quando for falar com o governo, quando for reivindicar, né? Com certeza. Então, como você disse, acho que a necessidade e um pouco de investimento, um pouco da gente andar esse país inteiro e tal. Andei de norte a sul, né? E com apoio, é claro, dos meus amigos lá da UESP e tal, a gente, ao mesmo tempo que administrava a UESP, a gente foi criando essa teia, essa rede, e esse ano bateu a porta, quando a crise chegou no Rio de Janeiro, que é o principal carnaval do Brasil, e a mola da economia local, e o prefeito se nega a colaborar por uma questão que a gente sabe o que é, então a coisa ficou muito séria. A gente decidiu esse ano, vamos colocar para frente, e agora em julho a gente fez lançamos a pedra fundamental, e no mês de setembro a gente fez a primeira assembleia, que foi aqui em São Paulo. Hoje já estamos em 12 estados, são quase 60 ligas municipais e estaduais, né? O carnaval ele tem um formato mais ligado às cidades, né? Então tem poucas ligas, federações estaduais e tal, são mais locais mesmo. É, né? uma coisa que você falou no início da nossa entrevista e que eu nunca tinha tentado para isso, confesso, né? Que em que pese movimenta milhões o Carnaval de São Paulo, mas ele tem um apoio da prefeitura, não do Estado. O Estado não colabora com nada. Isso é de se pensar que alguma coisa está errada, porque o Estado também ganha com isso, claro, ganha com esses turistas, ganha com impostos, mas ele não colabora. Ele não colabora. O último governador que colaborou foi o Mário Covas, e já estamos falando de quase 20 anos isso, né? 20 anos, a última vez que ele deu recurso foi em 97, né? E ele ainda continuou mais uns anos, mas ele mesmo, ele foi o governador que cortou essa verba. Então a gente precisava fazer alguma coisa, né? Então, como eu disse, a gente está organizado estamos chegando ao 13º estado, são 600 entidades, escolas de samba e blocos de fantasias que são representados por essa liga. A ideia ainda esse ano é criar uma frente parlamentar em defesa do carnaval e da economia maravilha, criativa. que bela ideia, que boa iniciativa. E o ano que vem a ideia é fazer uma audiência pública e buscar assento no Ministério da Cultura, no órgão que cuida da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é uma lei que ela é usada muito do ponto de vista do marketing pelas empresas, mas as pequenas instituições, aquelas que não têm os grandes artistas, ficam com dificuldade da captação. E a aprovação também a gente tem muita dificuldade. Então a gente quer brigar por um assento nessa comissão que aprova a Lei Rouanet e quer definitivamente abrir uma rúbrica
no orçamento, né, na LDO, para os eventos carnavalescos. Olha, que ótimo, e eu fico muito feliz com essa evolução do samba, né? E principalmente por saber que alguém da nossa raça está à frente dessa federação nacional, e que eu quero que você volte ao nosso programa para falar um pouco mais sobre isso e outras histórias do carnaval e do samba, porque aqui é uma história viva do nosso samba. O Raça na TV está ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência de todos, agradecer, Cachito, pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço, Maurício. E falar Obrigado, que as portas estão abertas para você. Eu tenho certeza. E não esqueçam que a revista Raça já está nas bancas. Obrigado.